We're going to open our Bibles Nós vamos abrir nossa Bíblia no capítulo in 15 do livro de chapter Atos, 15 of the book of 19 Acts, e 20. verse 19 and 20. Amém? 15, 19 e 20. Nós temos alguns irmãos aqui conosco. We have Nós some- estamos na cara de leão de We're Lula. some brothers and sisters here with us Estamos in fazendo the essa Lions live Face aqui a partir Church da nossa in Newark, igreja. and we're doing this from our church here Então in vamos Newark. lá, capítulo 15 de Atos, versos Acts chapter 15, 19 e 20. 19 Diz and 20. assim: It says, Pelo que julgo eu, "Therefore my judgment is não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios that we should not trouble those of the Gentiles se convertem a Deus, who turn to God, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, but should write to them to abstain from the things polluted by idols, bem como das relações sexuais ilícitas, and from sexual immorality, da carne de animais sufocados and from what has been strangled, e do sangue. and from blood." Em nome de Jesus, In the Senhor, name nós of pedimos a Jesus. tua graça, We ask you grace, a tua sabedoria your wisdom, e a condição e capacitação do Espírito and the Santo enablement from the Holy Spirit de falar dessa to verdade, speak of this truth, que é a palavra de Deus. which is God's word. Amém. Em nome In de Jesus' Jesus. name, amen. Amém. Então, nessa história aqui, nessa situação So da in this igreja, story of the church, que in this situation, tinha poucos anos que a igreja tinha sido there estabelecida, had been only a few years that the church had been established. e já algumas igrejas estavam funcionando em And diferentes already- cidades, não só em Jerusalém. And already some churches were already operating in different cities, not just in Jerusalem. E a igreja de Antioquia And the church at Antioch, era uma igreja onde ficava uma cidade, né, it was a muito church that was pagã. found that was located in a very pagan city, E também onde viviam muitas pessoas que não eram do judaísmo. where there were large number of people that were not part of Judaism. E que a Bíblia chama de gentios. The Bible calls them Gentiles. E essas pessoas estavam se convertendo em massa. These people were coming to Christ in mass, in large numbers. E os judeus estavam acreditando que eles tinham que praticar a circuncisão And the Jews were believing that these people would have to practice circumcision, entre outras coisas, among other things, para se tornarem verdadeiramente salvos. in order to be truly saved. Mas a salvação é pela graça, But salvation is by grace, por meio da fé. through faith. Amém? Amen? Isso é que a palavra de Deus nos That's ensina. what the Word of God says. E por causa dessa situação, And because of that situation, foi levado esse assunto para a igreja mãe, a igreja de this Jerusalém. concern, this subject was taken to the mother church in Jerusalem, E foi explicado tudo o que estava acontecendo, Where- como os gentios estavam se where convertendo they explained how the Jews were getting saved, e como era diferente as práticas deles para aqueles que eram judeus, and how em comparação different aos que eram judeus. the Gentiles' practices were from the Jewish Christians. E esse texto que eu li para você And the text we read to you é o parecer final is the final outcome, the final decision depois que o conselho de apóstolos once the tomaram council conhecimento of the apostles became knowledgeable of the situation, e eles deram este parecer, and they had this decision, essa decisão. this comment they had. E sobre isso que foi lido, eu quero falar sobre a imoralidade And sexual. from these things that have been read, I want to speak to you about sexual immorality. E que nesse livro aqui, nesse texto aqui, é In usada a this palavra text. grega The word that is used is a Greek word para imoralidade sexual. that talks about sexual immorality. A tradução, que é imoralidade sexual, a palavra usada foi porneia. The word is Porneia, 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 que significa fornicação, which means fornication, que significa imoralidade sexual. which is sexual immorality. E imoralidade sexual And sexual immorality é qualquer atividade sexual is any sexual activity fora do casamento entre homem e mulher. outside the marriage of a man and a woman. E aí você pode estar falando assim, And you might be pastor, saying, então vamos lá. So, Prostituição, a pessoa pastors,
que A procura person uma prostituta that- ou um prostituto that looks for a prostitute, male or female, para satisfazer seus desejos, To seus satisfy, impulsos sexuais. his or her sexual impulses, Ainda mais agora que em muitos países a Especially prostituição now, é uma profissão. where prostitution is considered a profession. E acredite ou não, tem pessoas que acham que estão ajudando a pessoa a fazer o pão de cada dia. Believe it or not, there are people that are thinking they're helping these people to earn a living. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, nós But vamos the ler alguns Bible textos, says- mas eu não quero que você pense que é minha In palavra. 1 Corinthians, and I don't want you to think this is my word. Então, em 1 Coríntios 6,15, In 1 Corinthians 6:15, diz assim: 1 Corinthians 6:15, it says, Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? "Know ye not that your bodies are the members of Christ? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo Shall I take the members of e os Christ faria membros de uma meretriz? and make them the members of an harlot? Absolutamente não. God forbid." O que nós estamos aprendendo aqui? What are we learning from this? Que o homem, quando se deita com uma mulher, That a man, when he lies with a woman, aos olhos de Deus, in the eyes of God, eles estão praticando algo que faz com que eles sejam uma só carne. they are practicing something that makes them to become one flesh. E a palavra está dizendo, como você, sendo o corpo de and Cristo, the o word is templo saying, do Espírito Santo, How can you, who are the body of the Lord Jesus Christ, the temple of the Holy Spirit, como você vai fazer esse corpo, how are esse you gonna templo, make that temple, that body, ser parte de um corpo be de uma part meretriz, de uma of prostituta? a harlot, a prostitute? E diz definitivamente não. And he says, absolutely not. Então, a prostituição é So, uma imoralidade sexual prostitution is- condenada pela Bíblia. Sexual immorality condemned by the scriptures. O adultério é uma imoralidade sexual? Is adultery sexual immorality? Sim. Yes. Você sabia que já teve época Did na you know história there have been times in history que o adultério era crime? that adultery was crime? E apesar de crime. hoje ninguém ir preso porque está cometendo adultério, And in spite of nowadays, people don't go to jail because they're committing a adultery. palavra de Deus condena o The adultério. word of God condemns E nós vamos adultery. abrir em Levítico 18, And we're going to see in Leviticus Levítico 18, 20. 18, Leviticus 18:20. O adultério é uma imoralidade sexual, Adultery is a sexual immorality porque é uma atividade sexual because it's a sexual immorality fora do casamento. outside of marriage. Por isso é uma relação ilícita. That is why it is an illicit, illegal Então diz assim, Sexual 18, 20. relation. So Leviticus 18:20. Não, deixa o Levítico aberto, a gente vai ler bastante texto aí. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Moreover, thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife, to defile thyself with her. Deus condena que um homem e uma mulher se deitam, não God sendo marido e mulher. Condemns a man and a woman to lie down together if they're not married to each other. E se eles são casados, And if they're married, a Bíblia chama isso de the adultério Bible calls them, if they're married with other com people, outra pessoa. they are, the Bible calls it adultery. Porque a Bíblia diz também Because the Bible says also que ficarão de fora, não That- herdarão o reino de that Deus. they will be left, they will be outside, they will not inherit the kingdom of God. E na lista está o adúltero, a mulher adúltera, o homem adúltero. And in that list of those who are going to be left out, we're not going to be in the kingdom of God. The adulterers are included Então in o that list. adultério leva, queridos, à perdição. So adultery leads to perdition, to Mas eu quero eternal dizer para death. você que há perdão para você. But I want to tell you that there is forgiveness for you. Desde perdão para a prostituição, como Forgiveness também para o adultério For prostitution, for adultery, e qualquer outro pecado envolvendo a sexualidade. and any other sin involving sexuality. O incesto é pecado? Is incest a sin? Nós estamos num estado We are in a state que eu já li que That I've read. uma filha casou com um pai. that a daughter married her father. E
eles gostariam que a sociedade and they want the society entendesse e to recebesse understand and accept it. algumas novelas, Certain soap operas falam sobre talk isso about it. e querem que as And pessoas want to aceitem tell de forma natural. People and they want people to accept this as natural and acceptable. Mas também no livro de Levítico, capítulo But in 18, Leviticus 6 e 7, 18, diz assim: verse 6 and 7, it says, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez. none of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness. I am the Lord. The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover. She is thy mother. Thou shalt not uncover her nakedness. Então, qualquer relação So any relationship com parentes with de relatives primeiro grau of first degree, é considerado na Bíblia it is considered in the incesto Bible incest, e que é pecado. and it is a sin. Que Deus te livre disso. May God Porque deliver ele you diz assim from claramente: this. eu sou o Senhor. Because he says, I am the Lord. Deus está vendo God is seeing e it, ele está condenando. and he condemns it. E que Deus tenha And may misericórdia. God have mercy. Nos dias de hoje nós temos ouvido Nowadays, muitos casos de We pedofilia. we are hearing and finding out about many cases of pedophilia. Quantos pais têm estuprado suas filhas, até How mesmo many, seus filhos. Parents, fathers raping their own children, Mas Deus even- está vendo e Deus está condenando. and God sees that and he condemns E that. Deus está dizendo: And se God is arrependa saying, do seu pecado. repent from your sin. Clame por misericórdia. Cry out for mercy. Clame por perdão. Cry out for forgiveness, Porque Deus tem poder de te salvar. because God has power to deliver you and save Apesar you. de um pecado que é crime, In spite of this being a crime, a sin, e eu espero que And I mesmo hope futuramente continue sendo crime, that this remains a crime, mas do even in jeito the que a future. sociedade está indo, pelo But caminho que a sociedade está Based indo, on what we're seeing, or not based, but looking at the way society is going eu right não now, me surpreenderia que se no futuro isso I vai would ser not be considerado surprised normal. that in the future this would be considered normal. Que Deus tenha misericórdia da May God humanidade. have Amém? mercy on humanity. E a bestialidade? A How about bestialidade bestiality? é quando o ser humano That's tem when relações a sexuais com human um being animal. has sexual relations with an animal. Eu soube de uma história de I de heard alguém que socorreu um artista. I heard of a story of a paramedic that provided help to a Hollywood artist, E essa pessoa conhecia o piloto que o levou para o hospital. and that person knew the Porque ele pilot teve- of the helicopter that took him to que ele the foi de hospital. helicóptero. He went by helicopter to the Porque hospital ele estava com um animal because he had an animal preso nas suas partes íntimas. stuck in his intimate parts. Então, queridos, você está So, vendo o you tipo see how- de ignorância, How ignorant, de how como eu posso dizer, Perverse. de perversão. what kind of perversion, Porque é isso que because acontece com o this ser is humano, what queridos. happens to human beings. Quando o ser humano se afasta do único Deus verdadeiro, When people leave and abandon the only true God esse Deus que dá testemunho da sua that existência gives witness of his existence através das coisas que foram through the criadas, things that he has created, através da história do through the homem, history of humanity, através da sua through his own palavra. word. Quando o homem voluntariamente se afasta, man nega, rejeita, Voluntarily rejects duas and coisas acontecem. distances himself from God, two things happen. Esse ser humano That começa a human being adorar a criatura e begins to deixar de worship adorar o Criador. The creature, instead of worshiping the Creator, Começa a praticar a idolatria begins to practice idolatry e começa a ter perversão and begins sexual. to have sexual perversion. Que Deus tenha misericórdia de May você. God have mercy on you. Porque apesar de Deus ter nos Because criado como seres sexuais, Although God has created us as sexual beings, Deus não quer que nós sejamos dirigidos pelos nossos impulsos God sexuais. doesn't want us to be led by our sexual impulses. E também, queridos, quando As- fala as- sobre porneia, né, como eu falei, When it's
we were sharing about this word in the Greek porneia. também está falando de pornografia. Vem da palavra It is pornografia. it's also talking about pornography. The word pornography comes from the Greek porneia. A palavra pornografia vem da raiz de The Greek word for porn, porneia, que é uma palavra grega. pornography, is a Greek word, porneia. E aí algumas pessoas, e eu And digo then para some você, people- não é só homem And it's not just men who que estão get, presos à pornografia. they are bound by pornography. Já estive aconselhando mulheres, e I não have foram poucas, counseled women, and it hasn't been a few, there's been many, que também estão presas Who are ou also- estavam presas who were Ao- in bondage ao to vício da the pornografia. vice of pornography. E algumas pessoas se auto-aliviam And a some sua people- culpa, They alleviate their conviction, they their alleviate their guilt, their guilt, falando assim, saying this way: eu estou apenas olhando, eu I'm just não toco looking, no I'm not homem, touching that man, eu não toco na I'm not mulher, touching that woman, eu não estou verdadeiramente I'm not truly praticando um ato practicing sexual, a sexual porque eu act, estou só olhando. because I'm just looking. Então vamos ver o que Jesus fala sobre o só olhar. Let's look at what Mateus Jesus says 5, 28. about looking. Mateus Matthew 5, 5, 28. 28. Diz assim, And it says, eu porém vos digo, But I say unto you, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, that whosoever looketh on a woman to lust after her já adulterou com ela. hath committed adultery with her. Foi Jesus already in que his heart. disse isso. It was Jesus that said this. Então não importa se você não toca. So it doesn't matter that you don't touch. Você, ao olhar, você When you está look cobiçando, você and está covet imaginando, and você está imagine, sonhando com aquela you pessoa. are dreaming about that person. E aí vem algo que And then- algumas pessoas também já falaram. It's another thing that people have said E é com muita compaixão que And eu I quero speak- dizer para você que talvez está me ouvindo with great compassion for you who are listening, e que possa estar preso à who pornografia. might be attached to pornography, might be a captive to pornography, Ou quem sabe o seu cônjuge está preso à pornografia. or maybe your spouse is E você pode in estar bondage falando, eu to não this pornography, consigo largar isso. and you might be saying, I can't let go of it. Existe essa condição sim, querido. There is that type of condition, beloved. Porque é um vício, Becomes é o vício da dopamina. it becomes a vice. It's the dopamine. A dopamina é uma Dopamine substância química que is a nosso chemical- corpo, as nossas células It's nervosas, a chemical substance that our body, our nervous system, elas liberam e recebem releases and receives. essa substância That substance para induzir o prazer sexual. it is released to induce or in the act of sexual. Para induzir o in prazer the pleasure- durante a atividade sexual. It's a release during the pleasure of sexual act. Deus, quando estabeleceu o casamento, a união entre homem e mulher, When God established the union of a man and a woman, marriage, ele disse: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, He says, for this reason shall a man leave his mother and father e se unirá à sua mulher. and be united with his wife. A gente pode dizer que essa cola que Deus uniu o homem We e a can say that mulher this glue that connected the man and his wife, está envolvida a dopamina. a dopamine is involved in it. Por quê? Porque foi assim que Deus Because this is how projetou. God projected it. Que o seu corpo, That your body teria essa would have substância, this substance que as suas células nervosas that your nervous system liberariam e releases receberiam and receives para dar o prazer sexual. to receive the sexual pleasure. E o casamento, queridos, And marriage, é beloved, uma invenção maravilhosa de is a Deus, wonderful invention of onde God. você pode praticar essa atividade When you can sem practice culpa, this activity without any guilt, onde verdadeiramente a gente se torna uma só when carne truly you become one flesh e crescemos na and we intimidade grow in intimacy que o verdadeiro amor traz. that true love brings. E podemos liberar e And we receber can release and receive essa substância that maravilhosa que é a which dopamina. is dopamine.
E isso foi desenhado por This was Deus designed by God para ser uma atividade To be- ocasional. to be an occasional activity. Isso não quer dizer que você não It pode doesn't fazer mean- todo dia. Você pode It fazer doesn't mean todo that you can't dia. have sex every day. You can with your wife. Mas isso or não quer husband. dizer que tem que ser algo de um vício. But it doesn't mean it has to be a vice. Tem que ser algo que flui It has to be naturalmente. something that flows naturally. Mas existem pessoas que estão But there are people viciadas that à are dopamina. addicted to dopamine. Algumas são como é que Some of como them é que are- fala quando a pessoa é viciada em sexo? Addicted. Mas não é essa palavra. Eu esqueci agora, porque eu não estava planejando falar isso. I wasn't planning to talk about this. Nós estamos But- falando, na verdade, sobre pornografia. We are talking about pornography. Então, a pessoa pode dizer assim, olha, So the eu person may gostaria say, de sair disso, mas I eu wish I could tenho leave esse this, vício. but I have this vice. Na verdade, você está com o vício da dopamina. Você The quer. vice is the vice of dopamine. As suas células nervosas já Your estão cells are acostumadas used, your nervous system is a used liberar e a querer to release receber and receive esse this prazer pleasure que Deus criou para that God ser created dentro do to casamento. be within marriage only. E muitas vezes essas pessoas começam Many times these people begin com, vamos dizer, uma pornografia que With a não little é tão pornography, maybe agravante, something- não é tão problemática. something a little lighter, something that's not as problematic. Eu uma vez aconselhei uma pessoa, One uma time mulher, I spoke to a woman e ela disse, pastor, eu comecei só vendo homem e mulher. and she started watching. When she started, she just started looking at pornography between a man and a woman. Mas aí eu fiquei curiosa, também she quis began ver como é que é homem To com homem, be curious, and she started looking at men with men, como é que é mulher com mulher. woman with woman. Aí depois eu fiquei mais curiosa, And e then aí she eu got more comecei a ver com curious. criança. She started looking at pornography with children, E depois eu Child quis também ver pornography. com animais. E And quando then eu vi, eu started estava looking at totalmente animal pornography, presa a esse mundo bestiality, sujo. and she began to be. When she found herself, she was completely stuck and imprisoned in this world. Porque é isso que acontece quando você está That's what viciado a happens dopamina. when you in vice, Você- addicted to dopamine. Você sente a necessidade de cada vez You mais feel pornografias estranhas. You feel the desire to get into more and more pornography, more and more. Porque o more prazer, strange porque o pornography. prazer, né, que essa substância Because the causa, pleasure não that é this sentido quando a gente libera. Substance is felt is not felt. Is not what? Quando ela é liberada, mas quando ela é recebida pelas It's- células nervosas. It's not when it's released, but when it's received by the nervous cells. E muitas vezes, pelo fato do seu corpo And many times, because your body ficar liberando Is constantemente grandes constantly quantidades de large dopamina, quantities of dopamine, enquanto você vê a pornografia, as you look at pornography, você dessensibiliza you become desensitized. as células nervosas Your nervous system, receptoras. the receptive nervous cells become desensitized. Então, cada vez mais, So they in increasing amount, ever as so much more, doses de dopamina, the doses of dopamine para serem estimuladas, that are needed to be stimulated, a pessoa precisa de mais e mais sujeiras, de the mais person e needs mais more and sujeiras. more quantity, more filth. Mas nessa noite eu quero dizer para você But tonight I want to tell que you há esperança para você. that is hope for you, Porque a graça de Deus te alcançou nessa because noite. the grace of God has reached you tonight. Porque o nome de Jesus tem poder para te curar. Because the name of Jesus has power E eu to quero heal dizer you. que Deus quer liberar esse poder para te dar condição And I want to tell you that God wants to give you the power to have condition para você largar de The ver a ability pornografia. to let go of pornography, De você fazer com que as suas células nervosas receptoras so that your nervous cells, the receptor cells receptoras de of dopamina dopamine, sejam curadas gradualmente, que Will é be como um healed vício de gradually. qualquer outra substância. it's like a vice of any other substance. And we should not forget to E nós também não podemos esquecer de falar there is a spiritual component e que há também um espírito
we know that there is an exchange when one person becomes flesh. Nós sabemos que há uma troca quando as pessoas se tornam uma só carne. That there is a soul tie. Há um ligar de espírito, de alma. There is a soul tie. There's a connection Há in uma their souls. conexão, vínculo, um elo. And an exchange of spirits. E trocam espíritos. So God condemns also E Deus sex condena before também, marriage. o Deus também condena o sexo antes do casamento. Because it's reserved for marriage. Porque o sexo foi reservado para o casamento. So some people think, oh, we're going to get married, so Algumas it's okay. pessoas falam assim, a gente vai casar, então isso está certo, ok. But God gave this very precious gift for marriage. Mas Deus deu esse dom, esse presente precioso And it para o casamento, no it casamento. needs to be valued. E o sexo precisa ser valioso. So if you who are watching Se você está ouvindo, nos and ouvindo, you are having sexual e relationships você of está any tendo kind, relação sexual ilícita before fora marriage, do casamento, antes do even casamento, if you believe you love this mesmo person, que você acredite que você ama essa pessoa, you need to repent você precisa se arrepender and ask God to help you, e pedir a Deus que te ajude, and you must stop e that você precisa practice. parar com essa prática. In Jesus' Amém? name. Em nome de Jesus. Amen. Para terminar, eu vou rapidamente falar da imoralidade sexual, que é o homossexualismo. Very quickly, I want to talk about immorality, sexual immorality that is homosexuality. Em Levítico 18, 22, In Leviticus 18:22, Levítico 18, 22 diz assim: Leviticus 18:22, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. thou shalt not lie with mankind as with womankind. E o Romanos 1, It is abomination. em Romanos 1, 27 a 26 diz assim, Romans 1:26, 1, 26 e 27. Romans 1:26 and 27. Por causa disso, For this cause, os entregou Deus às paixões infames. God gave them up unto vile affections. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Even their women did change the natural use into that which is against nature. Por outro, contrário à natureza. Against nature. Semelhantemente, os homens também, And likewise also the men, deixando o contato natural da mulher, leaving the natural use of the woman, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, burned in their lust one toward another, cometendo torpeza. men with men working that which is unseemly, Homens com homens, recebendo em si mesmo and receiving in themselves a merecida punição em seu that erro. recompense of their error which was meet. Eu sei que a pessoa que sabe que é gay, I know that a person who knows they are gay, que é uma pessoa que tem uma inclinação Who pelo has, sexo, pessoas do mesmo sexo. an inclination towards people of the same sex, E eu digo pra você, essa palavra gay, que and significa that word feliz, gay, which means happy, não é a forma que Deus is not the menciona, way que that Deus God mentions, nomeia essas pessoas. calls it in the scriptures. A Bíblia chama de sodomitas, The Bible calls it sodomy, em referência a uma cidade que existiu, referencing to a city that existed, que era Sodoma, which is called Sodom, onde a homossexualidade estava When- fora de controle. where homosexuality ran rampant. E a história conta And the Da Bíblia. history that we find in the scriptures, que Ló morava nessa cidade. that Lot lived in that E city, quando ele recebeu anjos, and when he received angels, esses his homens quiseram que ele trouxesse os homens para the fora. men of the city wanted the Lot to bring the angels out, Ou seja, suas visitas, so his guests, para eles conhecerem, para so eles that terem they could relação have sexual sexual. relationship with these men. Então era assim, So- a pessoa heterossexual era completamente perseguida So heterosexual was completely persecuted dentro da within cidade de Sodoma. that city of Sodom. E essa semana eu tive até And this a week, surpresa I had this de surprise ver que a ciência to find out that science descobriu uma cidade que eles has found acreditam a ser city Sodoma.
that they believed to be Sodom, e que ela foi destruída por um meteoro. that city was destroyed by a meteor years E ago. quando esse meteoro alcançou essa When the cidade, meteor exploded over that city, foi espalhado muito sal. there was a lot of salt that Isso é a was ciência que spread fala. out. That has been confirmed by science. Mas na palavra de Deus In the Word of God, we see descreve uma destruição it dessa describes cidade the destruction of the city, e descreve uma mulher que olhou para trás, a and mulher de describes Ló, the woman that looked back, Lot's wife, e virou uma estátua de and she sal. became a statue of Então a salt. história confirma So the history, a palavra de Deus. the science confirms. Então, para word of terminar, é com muita compaixão que eu So falo with isso. great compassion, I want to tell you this. Não deve ser nada fácil viver It must not be easy at com all uma inclinação, to com um live desejo with an inclination, a desire, e não poder and not be able to expressar express sem se sentir culpado, without feeling guilty, principalmente aqueles que conhecem as escrituras. especially those that know the scriptures. E muitas pessoas falam assim, eu mereço a gratificação sexual. And some people say, well, I deserve sexual gratification. Então, se todo mundo merece, eu So também if mereço. everybody deserves it, I deserve it. Só que nós não merecemos nada, queridos. É tudo pela But we don't graça. deserve anything. It's all by grace. E nós não merecemos o prazer sexual. And we don't deserve E nem sexual devemos pleasure ter a gratificação or sexual have sexual gratification à base de pecado. Based on sin. Isso seja o homem que quer cometer adultério porque Whether quer ter gratificação It sexual. is a man who wants to commit adultery Ou mulher. because, or woman who wants to Ou- have sexual gratification, Ou quer ter relação sexual antes do or casamento. have sexual relations before marriage, Ou quer praticar bestialidade, or wants to practice incesto. bestiality, incest. O que nós vimos aqui What we see é here que nesse conselho aqui is no that livro de in Atos, the council that we see here in eles Acts, falaram para essas pessoas que estavam chegando à they igreja were telling these people that were coming to the church que Deus estava requerendo deles that God expected them que parasse de praticar to a stop imoralidade sexual. practicing sexual immorality, E que inclui tudo isso que eu falei para which vocês. includes all the things that we E mentioned. hoje, até hoje, Deus And to this day, não quer que God os seus filhos, doesn't want his children na sua casa, in his house pratiquem a imoralidade sexual. practice sexual immorality. E como eu li também, eles falaram para se abster do sangue, And I read also that they needed to abstain from blood, de animais sufocados, from strangled animals, porque os animais sufocados because the strangled que morriam animals sufocados, that died strangled by quando strangling, eles eram comidos, when they ate that, o sangue explodia. the blood would burst. Ou quando eles iam ser cozidos, When they would cook the o animal, sangue explodia. the blood would explode. E o sangue era derramado sobre aquela refeição, And sobre the blood aquela comida. was poured upon that food. E dentro do paganismo, And in paganism, isso era uma iguaria, this era was algo found to assim. be like a delicious a delicacy. Mas para nós que conhecemos as But escrituras, to us who know the scriptures, nós estamos sendo ensinados aqui nessa We are noite, being através taught desse here, texto, through this scripture, que in nós this text, devemos that abrir we mão de must comer comida let com go sangue of eat foods that are strangled, that have blood in it. e do sangue, do próprio do sangue. Tem And gente que from bebe blood, sangue. there's people that drink blood. Isso é condenável That is pelo condemned Senhor. by the Lord. Amém? Amen. Que Deus tenha abençoado você com essa live. May the Lord have blessed you tonight. E, We should pray e nós devemos orar agora por você e We should crer que pray em right now nome de Jesus, and believing that Deus vai te ajudar God na sua will necessidade help you sexual in your sexual needs e suprir as suas and, necessidades and help you de uma forma to saudável be satisfied in a healthy way, e de uma forma que glorifique a in a Deus. way that glorifies God. Amém. Amen. Oramos? Father, in the name of Pai, em Jesus, nome de Jesus. Lord, I just pray right now E nós for oramos agora, everyone Senhor, por cada um who's watching, que who's está listening, ouvindo, who's going to watch assistindo, later. que vai assistir depois. Father, you came to Tu set the vieste, captives Senhor, para free. para libertar o cativo. And if the Son set us free, E we se are free o indeed. Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Father, we declare freedom. Nós declaramos, Pai, liberdade. We pray, God, right now for Nós people oramos agora por who are pessoas addicted, que são viciadas, those who are living in pessoas que estão unhealthy, vivendo de uma forma não saudável, sinful pecaminosa, de relationships. relacionamentos, Lord, that they will have
que in eles you tenham em ti the strength a força and to repent, e o arrependimento to live in a way that de glorifies you. viver de uma forma que te glorifica. Lord, let them, in whatever situation they're now, Que qualquer situação que eles estejam agora, if they're feeling tempted, to se run estão from se it, estão se sentindo tentados, que eles consigam ter força para correr disso, to run towards you, e Lord, de correr para ti, to fall in your arms, de chegar aos teus braços, and alcançar to os teus get, braços to get their love from you, e Lord, conseguir o amor vindo de ti, because you love them. porque tu os ama. We ask for forgiveness, Nós te pedimos por perdão, for grace to come por upon, graça vindo sobre eles and supernatural enablement e capacitação sobrenatural to live para viver in a way that's healthy numa forma que é saudável and that ultimately will be the happiest e life for que them. no final vai ser a coisa mais feliz para eles. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amém. Amen. Amém, queridos. Amen, Boa noite. beloved. Se você gostou desse If vídeo, you like this video, coloca um like, faz put um like. principalmente quem vai If ouvir pelo you YouTube. watch it on YouTube, Você- like, comment, Você subscribe. pode subscrever no nosso canal, inscrever no nosso canal. Subscribe to our channel. This E helps get the message to isso other vai people. ajudar isso a alcançar mais pessoas. Amen. Amém? Deus God bless abençoe you você greatly. muitíssimo. Amém. Amen.